É possível alguém zelar pela sã doutrina sem contrariar pessoas? Lição 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Esta lição tem o texto áureo seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeiro a Timóteo, porque é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Essa palavra tem cuidado é um imperativo, né? Quem é que está dando essa ordem, mas esse ensinamento, essa diretriz, é o apóstolo Paulo. E dando a quem? A Timóteo, a quem a carta é dirigida. Verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você que dê o seu joinha, que adiante, e que também curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E para você que já está inscrito, eu sugiro que você verifique se está acionado aí, tá? Precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Se tiver na cor vermelha é porque você não está inscrito. Então, estou contando com você, hein? Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 6 e mais o versículo 11. E ainda, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, que passo a ler e comentar agora. Primeiro a Timóteo, capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, tem uma série de coisas aqui, ó. É bom a gente separar, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina, outra por quê? A doutrina principal é a sã doutrina de que estamos falando. Então, se alguém ensina outra, e se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e que é acompanhada aqui no texto, e com a doutrina que é segundo a piedade, é o quê? É a sã doutrina, a doutrina do Senhor Jesus, somada, acrescida, acompanhada da doutrina dos apóstolos. Então, se alguém está nessa situação, vem agora o versículo 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aqui a gente já foi até o versículo 5. Importante essa diretriz que Paulo deu para Timóteo, que se alguém está nessa situação e fica evidente aqui que a pessoa está defendendo uma doutrina diferente da sã doutrina e que ele não se conforma, ou seja, ele não se submete à sã doutrina. Ele não se submete à doutrina do Senhor Jesus e à doutrina dos apóstolos. Depois que ele diz tudo, uma série de coisas, é soberbo, nada sabe, delira, uma série de coisas, Paulo ainda diz para Timóteo. Timóteo é o seu discípulo. Paulo depositou muita esperança nesse momento aqui. Timóteo era um jovem ainda promissor e, pelo que a gente acompanha da tradição, se tornou realmente um grande homem de Deus. E aí, o conselho de Paulo.
afasta-te deles. Porque se não tem jeito, afasta-te deles. É diferente daquela ideia, não, vamos orar, vamos conversar com ele, quem sabe ele se converte. Não é isso que Paulo orientou não, tá? Paulo escreveu, afasta-te deles. Versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, quem é esse tu? Timóteo. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. A partir do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sagradas letras se refere às Escrituras, se refere à Bíblia. Versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui a palavra que vale a pena a gente investir um pouco mais de tempo é justamente essa redarguir. Vai ter algumas pessoas aí que podem ter dificuldade. Redarguir é contradizer com argumentos. No caso aqui, como Paulo está falando sempre de olho baseado nas Escrituras, é contradizer, contrapor, tendo como argumento as Sagradas Escrituras. É nessa linha aqui que essa palavra, então, é empregada. E o versículo 17 que encerra essa leitura inicial. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo geral da lição, asseverar o zelo pela sã doutrina. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça ou a enriqueça na graça e no conhecimento. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, ortodoxia versus heterodoxia. Calma, não se assuste, não levante, não desligue o celular já agora. Calma, vou explicar. Capítulo 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Capítulo 3, a igreja como guardiã da sã doutrina. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, ortodoxia versus heterodoxia. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Na língua grega do Antigo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo,
A doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Eu vou ler mais um pedacinho e a gente já faz uma explicação que fique mais na nossa mente, que fique mais fácil da gente guardar. O prefixo da palavra héteros significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Bom, ortodoxia e heterodoxia. Ortodoxia, aí na mesma direção, na mesma família etimológica, vem o ortodoxo. Ortodoxo é que pratica a ortodoxia. E na outra linha de heterodoxia, quem pratica a heterodoxia é heterodoxo. Eu lembro que no Plano Real chamavam o Plano Real de choque heterodoxo. Mas a verdade é que foi um plano para aquele momento, um plano interessante. Não foi completo, como é difícil a gente ter alguma coisa completa no Brasil, principalmente quando a gente já fala na época do Plano Real, né? Já era quase 500 anos de muitos vícios, muitas coisas feitas de maneiras não republicanas ou não convenientes, e aí é difícil consertar tudo. Mas, de qualquer forma, chamar de heterodoxia, de choque heterodoxo, eu não aceitaria como elogio. Se fosse eu, tivesse feito uma dissertação, tivesse feito uma tese de MBA, por exemplo, até onde eu fui, e se alguém dissesse que eu fiz uma abordagem de um choque heterodoxo, eu pediria aí para ter paciência, que eu preferia ser chamado de ortodoxo. Bom, isso para reforçar, melhor dizendo, o texto aqui, que ortodoxo está ligado a fundamentos. Essa preocupação de Paulo com a sã doutrina é porque a sã doutrina ela tem fundamento. Ela tem o fundamento das Escrituras e muito do que tem nas Escrituras do Antigo Testamento. Depois vem os ensinos do Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra humanizado, e segue-se a isso as doutrinas dos apóstolos. E claro, né? Dentre os apóstolos, o que mais deu contribuição no sentido quantitativo foi o apóstolo Paulo. Então, esse arcabouço se torna a doutrina ortodoxa. É isso que a Bíblia chama de sã doutrina. E heterodoxa vai ser todas as inovações que vão aparecer. Coisas que vão no seguinte sentido: isso aqui deveria ser assim, mas vem cá, isso aí não conflita com a Bíblia? Não é exatamente um conflito, mas é só para a gente dar uma melhorada nesse aspecto aqui, ou seja, começa a fugir do fundamento das Escrituras. A gente vai aprofundar ainda um pouco mais. Nesse ponto, a gente já pode responder a nossa pergunta de abertura. Qual foi? É possível alguém zelar pela sã doutrina sem contrariar pessoas? Vou dar a minha resposta. Você também poderá colocar aí nos comentários e, quem sabe, até somar aqui no que a gente vai dizer.
Seria uma utopia a gente dizer que pode, porque, olha, não, você pode sim, você defende, deu o seu ponto de vista, mas não contraria. Em se tratando das Escrituras, que tem um envolvimento espiritual, e esse envolvimento espiritual, ele pode desencadear uma contrariedade de interesses políticos, a gente pode dizer que é até impossível, ou beira o impossível. Por exemplo, o apóstolo Paulo não conseguiu essa proeza. Para ele defender a sã doutrina, ele teve que contrariar pessoas. Mas será que contrariou mesmo? Está escrito. Eu acho que preciso trazer de novo esse texto aqui à tela. Dos judeus, por 5 vezes, tomei 40 chicotadas menos uma. Os judeus eram pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam pelo menos de estudar intelectualmente as Escrituras disponíveis até aquele momento. Ficaram contrariados a esse ponto. Depois tem outras situações que planejam matar, tirar a vida do apóstolo Paulo apenas porque ele pregava a sã doutrina. Mais do que isso, o Senhor Jesus, pregando a palavra, ensinando, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, e começava a operar milagres, operar maravilhas. Determinado momento, após o Senhor fazer um grande milagre, ressuscitar um morto, os fariseus começaram a conjecturar entre eles: mas assim vão crer nele. E diz o texto que procuravam uma ocasião para matar Jesus. Com esses 2 exemplos, eu vou dizer que é impossível. Na prática será impossível. É uma situação difícil a gente pregar a palavra no momento que alguém se sente contrariado. A gente vai fazer o quê? Como disse o apóstolo Pedro, importa agradar a Deus e não aos homens. Então é muito confortável quando a gente prega a palavra de Deus e as pessoas recebem com alegria. Mas isso é num grupo pequeno. À medida que isso vai aumentando, o natural de acontecer, ou até o histórico de acontecer, como aconteceu no passado, é que pessoas vão se sentir contrariadas e, em alguns casos, viram inimigos mesmo. Isso é o normal que a gente enfrenta. Então, acho que com isso essa pergunta já fica respondida, a menos que você queira aí colocar no comentário e somar nessa questão. A síntese do tópico 1: com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã, coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Ou seja, ortodoxia, o ortodoxo é sempre baseado em fundamentos. Seria aquilo desde o princípio. Isso é ortodoxia. Heterodoxia: não, eu acho que agora a gente pode fazer diferente. Mas, amigo, há mais de 100 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, é feito desse jeito. Não, mas a gente pode fazer diferente. Aí vai fazer. Isso é um comportamento heterodoxo. Uma outra comparação: digamos que alguém vai fazer aí um sermão, isso vale mais para as pessoas que fazem uso da palavra, para a pregação. Então tem o tema da pregação. Às vezes o pregador se esquece, né? Tanta emoção, e às vezes ele até se esquece. Mas todo sermão é importante ter um tema, e esquecendo no início, o bom é que ele seja entregue à igreja logo no início da pregação. Mas esquecendo, entrega no meio, ou entrega até no final, pelo menos para as pessoas saberem. Não, eu sempre tive um tema, eu falei diante de um tema, apenas esqueci de falar para vocês. Uma das coisas que eu aprendi e achei bom é que o tema de uma pregação deve ser uma verdade bíblica. Se é uma verdade bíblica, o tema de uma pregação precisa ser ortodoxo.
Por exemplo, tema de uma pregação, acho que até já fiz a pregação dessa, Jesus voltará. Tema de outra pregação, Jesus ressuscitou. Precisa ser uma verdade bíblica. E assim, várias outras coisas. Pode não ser exatamente um trecho. Se for um texto, uma frase da Bíblia, é melhor ainda. Mas às vezes não é, mas é um conjunto de uma frase que remete ao fundamento bíblico. Diferente disso, já ouvi, alguém dizer sobre um tema, já tem alguns anos, depois parei de ouvir, mas eu ouvi algumas pessoas falar isso. O pregador foi pregar e o tema da mensagem foi 7 coisas que Deus nunca viu. Bom, depois que ele começa a pregar, dá para entender, como eu já conheço a base, não o que cada um vai dizer, Conheço a base do que seria a pregação com esse título. A gente até consegue entender por que ele deu esse nome, mas esse título, olhando para a importância de um sermão ter como título uma verdade bíblica, esse título ele fica um tanto heterodoxo. Um tanto não, fica bastante heterodoxo, porque Deus vê tudo. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Então não pode ter coisa que Deus nunca viu. A princípio não, mesmo que depois ele vai explicar por que num caso particular ele falou isso. Mas se eu fosse pregar a mesma mensagem, eu daria um outro título. Tá? Não vou dizer aqui porque, como também nunca preguei baseado nesse conjunto de coisas que é falado nessa mensagem, mas a ideia é essa. Então assim, se fosse num discurso mais acadêmico, mais secular. Se alguém dissesse assim, o tema do meu discurso será o cabelo tem 4 patas. Será o tema desse meu discurso. Aí eu diria, o tema desse discurso, pelo menos o tema, é um tema ortodoxo. Porque que alguém vai dizer, mas até aí todo mundo já sabe. Pois é, todo mundo já sabe, mas eu não posso falar diferente. Diferente seria um outro chegar e dizer assim, o tema do meu discurso será o camelo que voa. Aí, esse é um tema heterodoxo. Camelo que voa? Camelo que voa não faz sentido. Por mais que ele tenha alguma coisa para dizer sobre isso, é uma figura de não sei o quê. Então, mas trazer isso como título, escrever isso. Olha, vocês venham aqui ouvir o meu discurso que vai ser sobre o camelo que voa. Isso não faz sentido. É melhor um tema, dar um título que seja numa linha mais ortodoxa. Então é essa a diferença que a gente precisa fazer. Ortodoxia de orto é sempre com fundamento e hétero é coisas assim criadas já fora do fundamento, fora do eixo de verdades que aquele tema contém. Capítulo 2. A ameaça de corrupção doutrinária. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina entre aspas, como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Genuína doutrina de Cristo, doutrina ortodoxa. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Esse não perdoar aqui é o sentido do caçador. O caçador encontrou ali a caça, ele atira ali o material que ele tem contra aquela caça. Naquele tempo aqui era uma flecha, era um dardo. Hoje, possivelmente, essa caça seja lá com espingarda, enfim. Aí, esse não perdoar significa que ele vendo aquele animal que ele está caçando, ele atira e mata aquele animal. O resumo do que dissemos no capítulo 2 até aqui pode ser dado por
A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto e Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. É importante ver se na sua revista tá aos, porque nesse caso aqui o verbo renunciar ele é transitivo e indireto, requer a preposição aos, que juntando fica aos. Estava diferente que na minha, acho que foi um ato falho. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. O gnosticismo é um conjunto de doutrinas, em alguns casos, em algumas práticas, heterodoxas em relação à sã doutrina. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Vai destacar uma palavra aqui que não é muito comum e pode facilitar no entendimento. Então é sobre licenciosidade. Licenciosidade é diferente, é quase um antônimo de licitude. Então, licitude é o jeito correto de proceder à luz da Bíblia. Fora disso é licenciosidade. Aí, de novo, licitude da Bíblia seria um procedimento ortodoxo. Licenciosidade seria um procedimento heterodoxo. Ainda nessa linha de ortodoxia e heterodoxia, ortodoxia se referindo à defesa da sã doutrina, eu acho que ilustra bastante os dias de Lutero, mais exatamente as 95 teses de Lutero. Aí eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha. O que acontece? Eu dei mais uma olhada nessas 95 teses e Lutero se manifestava contra práticas do Papa de sua época. Essas práticas já eram de algum tempo, há 200 anos. O John Hus acabou sendo morto, queimado na fogueira por defender o retorno às Escrituras, foi condenado e morto pelo Papa de sua época. E chegou aos dias de Lutero e ele fez essas 95 teses, são frases, períodos relativamente curtos. E eu estava dando uma olhada e eu observei, consegui contar pelo menos 32 das 95, 32 teses do Lutero aparecem a palavra indulgência. Ou seja, em 32 das 95, que já passa a ser mais de um terço das teses do Lutero, ele critica, olha aí, quem veio na aula passada vai entender melhor. Ele critica a prática de indulgências. O que era isso? A venda de indulgências, era a maneira de a igreja da época, anterior a Lutero, a arrecadar dinheiro porque cobrava um certo valor de acordo com o grau de riqueza da pessoa, do fiel que comparecia à igreja, cobrava para que a pessoa tivesse seus pecados perdoados.
Olha, você está indo... Senão, quando você morrer, você vai para o purgatório, mas aí você não sai de lá. O purgatório em si, ele já é uma heterodoxia, porque não tem purgatório em nenhum lugar da Bíblia. Não tem. Então, só em sugerir que alguém vai morrer e vai para o purgatório, pois é. Se ele morreu em Cristo, ele vai ser arrebatado. É isso que a Bíblia diz. A sã doutrina diz. Fora disso, falar em purgatório já é uma heterodoxia. Aí o Lutero escreveu mais de um terço, ele combatendo essa venda de indulgência, que era uma heterodoxia. Voltando à pergunta de entrada da lição, a pergunta inicial, é possível alguém defender a sã doutrina sem contrariar pessoas? Lutero também não conseguiu, porque ele fez isso aqui, essas 95 teses, tem um texto que diz que era como se um anjo carregasse aquelas 95 teses, aqueles papéis que eram copiados por várias pessoas e rapidamente aquilo ali começou a correr, a Europa chegava de um ponto a outro da Europa com enorme facilidade porque o negócio tomou uma velocidade muito grande. Pois é, mas houve uma grande perseguição, o Lutero quase que foi morto, como os precursores da reforma já haviam sido, Eu citei John Huss, tem Savonarola, que também foi executado, e ele teve que então fugir da perseguição, e algumas pessoas acabaram sendo vitimadas. Então, a defesa da sã doutrina é quase certo, historicamente, quando se defende ela com toda a ênfase que ela requer, pode sim contrariar pessoas. No tempo de Paulo, havia os falsos mestres que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Culto aos anjos. Se a Bíblia não manda fazer isso, faz disso o quê? Uma doutrina heterodoxa. Invencionice, inovação. Então, doutrina heterodoxa. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. Não sei como está aí na sua revista, tá? Mas a minha aqui estava em separado isso. Estava que espaço relas. E a palavra, na verdade, é junto, tá? Querelas. Querelas infrutíferas. Que seria conversas que não levam a nada. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Tem que ter cuidado aqui com a dosagem de sal, nessa parte aqui do alimento, tá? O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto. Verdade. E nada de vaidade. Nada de ostentação. Porém, a teologia, ela é intelectual, sim. Aliás, ela é muito intelectual. Então, às vezes, por pregar a palavra correta como ela é, às vezes é necessário a gente recorrer a uma palavra que é pouco usada. Aqui a gente está recorrendo a algumas, né? A gente não, aparece na revista, eu vou aqui apenas apresentando as explicações necessárias. Eu geralmente procuro evitar, mas são palavras que definem melhor o que está sendo tratado. Isso tem que ter esse cuidado. Ainda para teologia, a pessoa será que tem que estudar tanto assim? Não, quanto mais estudo, melhor mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é trocar um pelo outro. A teologia, ela só será importante, ela só será boa se for acompanhada, claro, de oração, se for acompanhada de comunhão com Deus, aí sim
o ensino, a pregação, ela será cada vez mais edificante, cada vez mais agradável às pessoas que o ouvem. Mas então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes carrega assim, a pessoa pode dizer, tá vendo, não preciso tudo não, aí eu vou ser teólogo. Mas se vai ser teólogo, tá? Então é importante se preocupar com melhorar o português, às vezes, procurar as concordâncias melhores, isso tudo faz parte, tá? Mas Deus usa o irmão fulano não tem nada disso, ele mal sabe falar e tal. Pois é, Deus usa cada um segundo as suas características. Mas se você quiser apresentar o melhor para Deus, é assim que se faz. O melhor para Deus é você estudar e se preparar cada vez melhor. E aí Deus também vai fazer muito mais com você. Amém? Diga a glória a Jesus. A síntese do tópico 2... Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Capítulo 3. A igreja como guardiã da sã doutrina. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. O que quer dizer isso em Timóteo? Nas epístolas de Paulo a Timóteo, ou seja, em Timóteo, nas epístolas a Timóteo, porque são duas, tem primeiro e tem segundo. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é a coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual. Aqui eu vou emendar porque vai ficar mais fácil para acompanhar o texto aqui. Contra todo o erro, oposição intelectual, oposição filosófica e oposição religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Esse fé não fingida é uma expressão usada na Bíblia, mais exatamente 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo, ou seja, referente à sã doutrina. Não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Aqui, quando falou Epístola Paulina, se refere à Epístola de Paulo. No caso aqui, já estava falando de primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Era disso. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. E esse amor, a gente estará sempre de olho no amor ágape, porque o amor ágape é o amor de Deus, é um dos ingredientes do fruto do Espírito. Então é o verdadeiro amor cristão. É importante ter isso em mente, porque se uma pessoa que não está acostumada com as Escrituras, sabe que lá fora, quando você fala em amor, pode estar ligado a sexo, aí seria amor. No grego tem uma diferença para cada tipo desse amor. O amor ligado ao sexo seria o amor eros. E existe ainda o amor fraternal, que é o amor philos. Então, aqui quando se fala em amor, é esse amor ágape, é esse amor de Deus que
o cristão apresenta como ingrediente do fruto do Espírito. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para parcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Duas coisas que a gente precisa falar aqui. O meu texto estava: no amor não há lugar para imparcialidade. Eu imagino que foi ato falho, tá? O correto é: no amor não há lugar para parcialidade. Vou deixar a frase aqui na tela, como ela precisa ser escrita para fazer sentido. A outra questão é justamente explicar isso, né? Parcialidade ou imparcialidade é muito ligado à meritocracia. Por exemplo, uma das coisas da sã doutrina, um dos mandamentos, o Senhor Jesus diz, né? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois Paulo dá uma diretriz: se alguém aspira o episcopado, boa coisa espírito, mas é necessário que o bispo seja, e dá uma série de características ali. Isso tudo é da sã doutrina e é como se deve aproveitar as pessoas. E é claro, o que seria imparcialidade, que é o desejável, seria o líder que tem autoridade para tal, ele olhar a pessoa que tem chamada para exercer esses cargos. Então, ir colocando. Uma vez eu fiz uma pregação, acho que era até sobre Josias, o rei Josias. Josias, quando ele chamou a profetisa Hulda, soube que ela havia lido já o livro da lei, apresentou para ele, e ele caiu em si que o povo, naquele momento, né, era o povo de Judá, o povo de Israel, mas era só a segunda parte. Aqui, né, a leitura do rei Josias, vou deixar aqui se você quiser dar uma olhada e bota o link lá na descrição. Mas rapidamente, então Josias começou a botar tudo em seu devido lugar, chamou os sacerdotes para cuidar das coisas do templo, cada um no seu lugar para poder fazer o culto, a restauração do culto ao Senhor da melhor maneira possível. E pregando uma vez sobre isso, eu disse, o correto, né, quando você está lidando com alguma coisa, às vezes da igreja, às vezes até trabalhos de mocidade ou outro grupo, você tem que ter um tesoureiro, porque a gente vai arrecadar uma certa quantia para poder tomar algumas providências, vai ter algumas despesas que a gente vai precisar fazer, ajudar o pregador que vai convidar, quando é o caso, né, o pregador precisar requerer ajuda. Eu digo isso porque eu já andei aí, eu lembro da história, 2.000 quilômetros para pregar, a gente sem cobrar nada, se hospeda na casa de conhecido e tal, vai lá, prega e tal, e depois ainda aparece alguém, depois que o pregador entrega a mensagem, já é alguém querer pregar em cima da pregação. Mas isso tudo, Deus sabe todas as coisas. Mas quando é necessário, então vai ter despesa. Aí eu digo, já que é para ter um tesoureiro, que seja aquela pessoa que você já sabe. Fulano ou fulana, o irmão fulano ou a irmã fulana, que gosta de tudo direitinho, gosta de tudo no devido lugar, gosta de explicar cada centavo, o que foi feito, o que não foi feito, o quanto custou. Pois esse aí é um homem certo. Tem chamada para ser o tesoureiro, para ser o homem que vai cuidar das finanças nesse caso. E aí nem sempre se faz isso, né? Aí sim, às vezes é o contrário. O contrário de imparcialidade é o quê? Parcialidade. Aí a parcialidade, ela não vai pela meritocracia. É simplesmente, se é um cargo que vai dar alguma projeção, vai dar alguma exaltação, alguma coisa, vai fulano de tal, porque... e aí tem vários motivos. É por ser parente, às vezes vira até nepotismo mesmo. Como eu disse, né? Não, mas porque eu ficar guardando, né, as coisas, né? Vou guardar até quando?
Então, às vezes até, não, só porque é parente, é porque é o filho, é porque é o genro, aí coloca para fazer as coisas. E às vezes ele não é. Em alguns casos, pode até ser o melhor, mas em alguns casos não é. E quando não é, o próprio pai, ele está ciente que não é, ele está vendo que não é, mas aí age com parcialidade. Só trouxe isso aqui porque o texto que está aqui na revista até trouxe aqui uma falhazinha que a gente precisou corrigir. Então, no amor não há lugar para parcialidade. Ou seja, o amor precisa ser imparcial. Imparcial. Esse aqui, eu gostaria até que fosse ele. Não, mas para essa função, o que faz mais sentido é aquele outro ali, é aquela outra ali. Então, isso a gente precisa ter clareza. A síntese do tópico 3, como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Concluindo, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. E ainda aproveitando aqui o que foi síntese por capítulo, dá para a gente deixar esses 3 registros. Então, número 1. Com ortodoxia, nos referimos à doutrina cristã coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo que for diferente disso. 2. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. A corrupção doutrinária é heterodoxia. E a terceira observação, como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se essa é a intenção, permanecer inscrito, verifica se está ativado. Precisa estar inscrito, grafado na cor cinza. Se estiver em vermelho, é porque você não está inscrito. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.